Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de Alcântara. Estou dentro de Alcântara. Amém? E, como eu disse aqui, tem um calor agora que está passando por aqui, um ventinho que vem aqui do quintal. Mas o calor aqui chega a estar suando minha camisa. Mas eu quero que você dispense essa questão dessa camisa, que o calor aqui não está fácil. Eu quero falar para você sobre o cheiro, o perfume, que alguns têm e outros não têm, baseado em 2 Coríntios 2, 14 ao 16. Então Paulo diz que conhecer a Deus e viver tudo aquilo que ele ensina através dos ensinos da Bíblia é como se a gente andasse com um perfume dos mais caros possíveis em nós. Enquanto que quando eu rejeito o conhecimento, quando eu prefiro religiões de falsificadores, de mentirosos, que dizem, não é bem assim não. Aí começa a inventar coisas e a adicionar. Nós estamos apenas apodrecendo por dentro. E para Deus, todo o conhecimento que a gente teve acerca de Deus, ou não teve nenhum, não quis, rejeitou, toda essa rejeição do conhecimento faz a gente apodrecer. Eu quero te mostrar um dos itens sobre isso, dos exemplos que estão aqui no livro de Isaías, quando Deus falava isso para Israel, que era um povo apodrecido, podre diante de Deus. Então, Isaías capítulo 1, eu quero ler desde o versículo 6. Eu quero ler desde apenas o verso 6. Diz assim, Isaías, vou ler na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Cuidado com algumas traduções da Bíblia, que a maioria não existe nada disso que estamos falando. Os tradutores usados por Satanás tiraram essas expressões, principalmente essa aqui da pessoa ser apodrecida por causa do pecado, vivendo, ela está morta e não sabe, não avisaram, por isso ela está apodrecida. Então está aqui, Isaías 1, 6 diz, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Sã quer dizer curada. Não há coisa que tem remédio. É uma carne aberta, com ferida aberta. Aí ele diz assim, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Aqui é o quadro de Israel na época do profeta Isaías, mais ou menos no ano 700 a.C. Por causa do quadro espiritual de Israel, Deus então precisou levantar o profeta para avisar que eles eram um povo podre. Lá em Jeremias, que vamos ler daqui a pouco, que veio logo depois de Isaías, o povo de Israel é comparado como um cinto podre, que não presta para ser usado. Podre. Nós vamos ler daqui a pouco. Então, mas voltando para Isaías, nós lemos que Israel é comparado como alguém que está com uma doença seríssima. O Israel de maneira nacional, todo mundo, sem tirar ninguém, a não ser o profeta Isaías, a não ser qualquer um que ouviu a mensagem de Isaías e disse, é comigo Deus, tu está falando, é comigo, eu não vou mais viver assim, eu vou buscar o remédio no Senhor, eu vou buscar me arrepender do mal que eu estou fazendo. Que
o mal eles estavam fazendo? Presta atenção, capítulo 1, verso 1 em diante. Diz: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Israel. Então, se você estiver prestando atenção, durante o período de vários reis, no mínimo aqui uns 30 anos inteiros, Isaías teve várias revelações de Deus acerca da qualidade de vida espiritual de Israel. Vários reis foram morrendo e nascendo outros sobre Israel, e o povo continuava igual, podre, apodrecido. Por quê? Aqui diz que é uma visão. Querido, a Bíblia diz que o servo de Deus, Deus dá sonho, visão, revelação. Está lá em Atos 2, 17 a 19. O verdadeiro servo de Deus, Deus vai se comunicar e mostrar para poder, Deus está revelando a condição das pessoas para ver se elas despertam e diz: Deus está falando comigo. Mas tem gente que tu vai dizer: irmão, eu tive um sonho, uma revelação contigo, uma visão. Foi assim, assim, assim. Aí muitos dizem: obrigado, meu irmão, ore por mim. Ô, meu irmão, que legal. Outros dizem: isso é mentira. Você está levantando calúnia. Tu quer dizer que tu é santarrão e eu sou o pior de todos. Mentiroso. Aí sai jogando pedra na gente, fica inimigo porque não quer ouvir. Mas no caso de Isaías, Deus levantou ele, não importava se o povo ia ouvir ou não. O que ia importar era que o povo soubesse que eles eram gente apodrecida. Por causa de quê? Conhecimento da verdade. Conhecer o seu próprio estado diante de Deus. Conhecer o que obras da carne podem fazer. Se viver sem o sal, o que elas podem fazer? Então, aqui diz, Isaías 1, 2: ouvi, ó céus, presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e os exalcei. Na minha tradução mais antiga é exalcei, quer dizer, coloquei você, ó, pela alça, como igual pega um caixão do defunto da sepultura, tira para dar vida, ou uma pessoa muito pobre que ele tira e bota lá em cima para ficar rico. É isso que quer dizer exalcei. Coloquei num local de destaque muito grande, como meu filho, meu herdeiro. Aí ele diz, ó, mas eles prevaricaram contra mim. Isaías 1, 2, prevaricação significa o que? Eu sei da verdade, já sei, já ouvi, mas continuo como se eu nunca tivesse ouvido e sou um prevaricador, porque não estou indo em busca da verdade que eu já sei, estou fugindo da verdade, estou brincando com o meu quadro espiritual que Deus já revelou para mim, já me mostrou, e eu faço de conta que não é comigo. Eu estou esperando a morte para saber se o inferno existe, para saber se bilhões de demônios estão me esperando lá para me futucar todo dia dentro do fogo, e eu gritando lá, onde não tem água para beber, nunca mais, onde não tem comida, nunca mais, é só o grito, é fogo, é perturbação para sempre. Eu estou esperando morrer, a morte física, porque a espiritual já aconteceu, quer dizer, quando eu me separei de Deus, por isso estou podre, carne podre. Então aqui o Israel aqui era um prevaricador. Aí olha aqui a questão do verso 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha aqui a mesma coisa que Paulo falou lá em 2 Coríntios 2,14, que a salvação não pode haver sem o conhecimento. Eu não posso me desapodrecer, ressuscitar para viver uma nova vida com Deus, sem eu conhecer o que Deus diz
que faz eu me matar espiritual e o que faz eu ter uma nova vida espiritual. Tem que ter o conhecimento. Então, cuidado com a igreja satânica que não prega essas coisas nunca para você. Sai dela, porque muitas estão produzindo apenas a morte. Quando passa o conhecimento em várias áreas, mas nas principais, não fala, não ensina, não alerta, e o povo está lá cantando, pregando, igual estava Israel aqui, que vamos ler, sem o conhecimento, mas não saber que estava apodrecido. Por quê? Porque não tinha conhecimento, os pregadores não pregavam a verdade para eles, e muitos deles também rejeitavam a verdade, muitos não iam mais no templo para adorar o Senhor, para aprender a verdade, outros estavam no templo, mas o templo dessa época de Isaías não tinha a verdade, pregadores não ensinavam a verdade, por isso Deus levantou Isaías para avisar a condição de apodrecimento que estava acontecendo. Algumas expressões de apodrecimento nós vamos já ensinar para você dentro da Bíblia. Além da falta de conhecimento, traz o apodrecimento, porque eu vou viver do meu jeito, do jeito que eu quero, não é como o pregador diz, não é como a Bíblia diz, é como eu quero, ninguém se meta na minha vida, mas ele não sabe que espiritualmente ele está fedorento, porque já está podre há muito tempo, desde o dia que ele começou a rejeitar a verdade. Para Deus ele é um podre, como Israel, de capítulo 1, verso 6 de Isaías. Mas vamos voltar para o verso 3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, olha aqui o verso 4, ai, quer dizer, você vai sentir dores, uma delas é se tu estiver morto, espiritual, fedorento, e quando tiver numa grande luta, tribulação, nunca procure Deus, porque quando Ele te procurou, você não aceitou. Quando Ele tentou te avisar, você não quis. Aí acontece o que diz lá em Provérbio 1, 24 em diante. Eu te chamei, tu não me atendeste. Quando tu me chamares na hora da tua tribulação, eu não vou te responder. Nós já até escrevemos aí um livro com o tema Quando Deus Não Me Ouve. E também nós temos um dia de escola bíblica exclusivo sobre esse tema, quando Deus não me ouve, ou melhor, vivo no pecado, não me arrependo nunca, vivo aí nos piores bandidagens que o diabo manda eu fazer, mas na hora do meu problema, oh Deus, me cura, irmão, peça oração aí na igreja, oração por mim, mas conhecimento acerca da doença que está te matando espiritualmente, você não quer saber. Uma delas é a cegueira espiritual. Tá cego para o que tu tá vivendo, cego para a vida que tu tá fazendo para agradar o diabo, que quem gosta do pecado é Satanás, e você tá cego e tá morrendo, tá apodrecido. Então, mas orar eu quero oração, viu, irmão? Ore por mim, irmão. Vai te consertar primeiro, que é a promessa aqui de Isaías para Israel. Te conserta, te limpa, te santifica, te arrepende, muda, te encaixa, vai conhecer a verdade, vive essa verdade, leva essa verdade contigo, para você ser chamado de o cheiro de Cristo, por causa do que tu conheceste acerca da tua missão como cristão em qualquer lugar. Aí Isaías diz, capítulo 1, 4, ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de maligno. Semente quer dizer, meu pai era assim, eu também sou assim, meu avô, minha avó. Isso que eu aprendi com eles. Como Jesus chamava Israel de raça de cobra, Mateus 23, 33, raças de cobra. Então, por quê? Porque os pais eram assim, e os filhos vão gerando também do mesmo jeito. Não tem o cristianismo na vida dos pais para cristianizar os filhos, e eles são chamados de geração inteira, que passa para os outros a mesma morte, o mesmo apodrecimento, porque não tem Deus, não tem ensino, então Deus está longe e o diabo está cada vez mais perto. Vamos estudar já sobre isso. Então ele diz, ai da nação pecadora, Isaías 1,4,
do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Blasfemar é quando você vai pregar a verdade, que nada, rapaz, nada a ver, é mentira tua, entendeu? A minha igreja não é assim como a tua, eu prefiro a minha do que a tua, que lá não diz isso, esse Deus não é assim, tu tá mentindo, tu tá blasfemando da verdade, como estava Israel. Então está acontecendo uma morte, você está matando, porque conhecer a verdade você não quer, prefere pregadores mentirosos, falsificadores, do que alguém que está te dizendo a verdade, está preocupado com tua alma, como estava Isaías aqui para com Israel. Ponto. Então ele diz assim, ó: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. O verso 5: por que serias ainda castigados? Quer dizer, vai ter um castigo muito grande. Um deles é matar espiritual, viver podre. O outro é porque Deus estava longe e o diabo estava atacando, trazendo inimigos. Na época Israel era cercado por muitas nações, como hoje. Os inimigos de Israel eram cercados nos países em volta, como hoje, como está aí a faixa de Gaza, como está tantos países hoje atacando Israel. Assim também na época de Isaías, quando Deus não estava ali, o diabo usava os inimigos para entrar, matar, roubar, destruir. Eles matavam tanta gente, saqueavam, tocavam fogo na cidade, levavam mulheres e crianças para ser escravo. Então ele diz assim, ó, verso 5: por que seria ainda castigado se mais vos rebelaria? Quer dizer, o povo rebelde. Deus fala que nada disso, Deus está comigo, tu está mentindo. Aí você estava vivendo como rebelde. Aí ele diz, ó, verso 5: toda cabeça está enferma. Cabeça quer dizer liderança de Israel, os profetas, os ensinadores, os reis. Se esse rei estava igual ao que ele está previndo aqui, claro que ele viu aqui, ó, o rei Uzias, Jotão, Ezequias. Ezequias era um excelente homem de Deus, que está aí na Bíblia a história de Ezequias. Com certeza não era esse que ele estava profetizando, era outro rei. Por exemplo, o rei Acaz era um rei fraudulento, né? O rei Jotão, Uzias, todos três não foram homens de Deus, mas o Ezequias foi. Então ele estava falando com certeza, se referindo àquele rei ou aqueles sacerdotes, qualquer um que estava naquele tempo de Isaías ali, que ele profetizou. Toda cabeça está enferma, cabeça que é a liderança. Ele diz assim: todo coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Agora é o verso 6. Não há nele coisa sã, quer dizer, desde a liderança até embaixo. Israel como um corpo, com a igreja comparado com um corpo, né? Primeiro, Coríntios 12, Israel comparado com um corpo, com vários membros, cada um tem seu dom para ser utilizado na obra de Deus. Então aqui, todo o coração está fraco, aí ele diz, verso 6, desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, inchaço, chaga podre, não exprimida, nem ligada, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra, aí o verso 7, a vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram, quer dizer, os inimigos cercaram tudo ali, ó. Estão matando, roubando, destruindo. Geralmente eram os filisteus, que hoje são o Hamas, que está ali. Antigamente eram os filisteus, que cercavam, em outros países também cercavam, matavam, roubavam, destruíam. Era o que estava acontecendo aqui no verso 7. Quando estou apodrecido, irmão, eu estou dizendo para Deus, eu vivo meus pecados, me entreguei para o inimigo da minha alma fazer o que quiser comigo, como estava fazendo na época de Israel. Não faça isso. Mude. Procure
conhecer o que Deus cobra de você. Vai ler mais, vai estudar mais a Bíblia, vai te dedicar mais à palavra, para te não ser sofredor, derrotado, como foi Israel da época de Isaías, que Deus teve que levantar Isaías para avisar. Aí ele diz assim, ó, verso 8, a filha de Sião se ficou como uma cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Os inimigos cercaram tudo e mandaram uma parte invadir. Invade aí que nós vamos ficar do lado de fora. Quebra tudo, mata tudo, rouba tudo, pega as crianças, cavalo, ouro, o que tiver e traz. E nós vamos ferrar eles agora. É assim que o diabo faz, como fez com Israel muitas vezes, irmão. Quando estou apodrecido, nunca posso dizer que eu tenho Deus. Nós lemos ontem, 2 João 1, 8 ao 11. Quem não tem essa doutrina não tem Deus. Ponto final, quer dizer, está perdido. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos. Vamos se reconciliar, irmão. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque Ele quer isso de nós, ponto. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.